Vamos ver juntos imagens do momento em que a estrutura do ginásio esportivo Jones Santos Neves, sabe ali ó, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, pertinho da prefeitura. Olha lá, ó, neste momento a estrutura desaba, pessoal. A câmera acabou virando ali justamente na hora, mas dá para ver parte da estrutura desabando e a correria de quem estava ali na calçada aguardando para atravessar na avenida. O pessoal se desespera e com razão, porque o barulho foi forte e toda a estrutura veio abaixo. Isso aí aconteceu na tarde de sábado. Por sorte, os trabalhadores que estavam ali na obra tinham acabado de deixar o local. O ginásio estava passando por uma grande obra, pessoal? Toda a estrutura estava sendo ali praticamente demolida. Vamos saber detalhes desse desabamento na reportagem de Eric Alencar. Roda aí. Meu Deus! A cena foi registrada por um morador de um prédio vizinho ao ginásio Jones dos Santos Neves, em Bento Ferreira, Vitória. Houve uma grande explosão, como tivesse caído um avião sobre o ginásio, Todo mundo se desesperou, o barulho foi muito intenso, a poeira subiu, Então foi uma coisa assim, cenário de guerra, na verdade, Isso aí que ocorreu, uma coisa inesperada. Conhecido como DED, um dos mais tradicionais centros esportivos da Grande Vitória, o ginásio pertence ao governo do estado e passava por reformas. O telhado veio abaixo no final da tarde de sábado, pouco depois de funcionários da empreiteira contratada para realizar a obra deixarem o local. Eles trabalharam até às 16 horas, esses meninos, o pessoal da empreiteira. Quando chegou 4h30, graças a Deus que ocorreu sem nenhum funcionário aí dentro, porque a catástrofe poderia ter tido vítimas, vítimas fatais. O desabamento atingiu carros estacionados próximos ao ginásio. A rua Professora Emília Franklin Mululo foi interditada ainda no sábado, no trecho ao lado do centro esportivo. Mais de 20 caminhões retiravam a estrutura colapsada. A remoção teve início ainda no sábado. O trabalho de retirada dos escombros durou toda a manhã de domingo. Operários contaram com auxílio de máquinas para remover as partes da estrutura que cedeu. Ao fundo, é possível observar o muro do prédio que abriga a sede do Diário Oficial do Espírito Santo, com buracos, avarias em sua estrutura. Identificamos rachaduras, que fomos inclusive alertados por um morador do 6º andar de um desses prédios. Então, nós confirmamos essas rachaduras no que ficou para trás em termos de estrutura. Existe ainda riscos, desabamento, de colapso de parte dessa estrutura e tudo isso está sendo orientado pela equipe do CREA, multidisciplinar, à empresa e ao governo do estado. O ginásio foi construído nos anos 1950 e, segundo o CREA, desde então, nunca houve registro no Conselho de intervenções de manutenção no local. Ainda de acordo com o presidente do CREA, a estrutura do centro esportivo estava comprometida. É uma obra que tinha aí muito madeirame, aços corrosivos, madeirames e madeiras corroídas por cupins, fungos. Então eu entendo que a diversidade climática, o que ocorreu aqui num espaço ontem de 60 segundos, houve um vendaval maral, concentrado em ondas, que ajudou também que essa estrutura fosse abaixo. Entre outras mudanças, a partir da reforma em curso, está prevista a ampliação da capacidade total do centro esportivo, de 400 para 1.100 espectadores. Em nota, a Secretaria de Esportes informou que as obras de reforma do ginásio começaram em março, visando a troca do telhado antigo, que se rompeu. A pasta disse também que não houve feridos e que os danos materiais causados nos carros que se encontravam no entorno serão ressarcidos pela empresa que realiza a obra. Ainda neste domingo, a Prefeitura de Vitória embargou a obra, mas o CREA determinou a sua continuidade. A realidade que a empresa que está executando o trabalho, ela realizou a anotação de responsabilidade técnica, existe responsáveis técnicos pela obra, ela está devidamente registrada no CREA, houve um embargo, nesse domingo por parte da Prefeitura em termos de alvará. Mas entendemos e nós demos autorização para que continuasse a obra, no sentido que esses trabalhos que estão sendo feitos são preventivos, são para evitar exatamente novos acidentes. Pois é, pessoal, Suzy Faria de volta aqui, porque nesse momento a equipe do Conselho Regional de Engenharia, Suzy, está aí no ginásio novamente,
fazendo uma nova vistoria, né, Su? É sim, Bruno. Eu estou aqui, inclusive, com o presidente do CREA, o engenheiro Jorge Silva, que estava me explicando algumas situações aqui, como, por exemplo, por que o CREA não fiscalizou essa obra antes. Havia uma lei aqui em Vitória que permitia que a autarquia pudesse fazer essa vistoria, mas ela foi revogada há alguns anos. Então, só através de denúncia que o CREA consegue fazer esse tipo de verificação, só para você ter essa noção. Então, ele está me explicando agora, inclusive, que há partes aqui do prédio que serão excluídas, inclusive interditou uma obra que está acontecendo no DIO, porque a estrutura colapsada acabou afetando lá também e preventivamente eles estão fazendo essa prevenção. Então, com a palavra do senhor agora para explicar o que vai ser feito daqui para agora e por que vocês já identificaram que há possibilidade de colapso de outras estruturas aqui. A realidade é que é um prédio muito antigo, da década de 50, né? Houve o colapso principalmente de parte da estrutura em concreto, onde a ferragem estava praticamente corroída, muita corrosão, e também a questão da cobertura com madeiras, né, altamente deterioradas por ataque de cupins e de brocas. Então nós agora, nesse momento, todo o risco que existia para a parte externa da obra, né, foi liberada hoje já a via lateral, não há risco nenhum com relação a transeuntes. Então eu entendo que esse trabalho que foi feito emergencialmente, né, após a noite do sábado e todo o dia de ontem, né, ele praticamente tirou esses riscos. Nós continuamos ainda com um risco, né, de um paredão, né, cair, parte de trás aqui, né? Que é a parte de trás, que é uma parte interna, que vai ser tomada as devidas providências. Nós pedimos, em função da chuva que houve essa noite, que não fosse feita a retirada desse material hoje. Então, acredito que a partir de amanhã, com o tempo firme, será conduzido. Agora, nós temos que pedir e agradecer muito a Deus, porque todo esse acidente, né, poderia aí ter dezenas de pessoas mortas se acontecesse na hora, né? Ele aconteceu em torno do evento, ele aconteceu em torno de 15 horas e 20 minutos. Então, as maiores causas, né, é corrosão do aço, né, de um modo geral, do concreto. Tivemos também problemas que influenciou, né, do vento maral, né, concentrado vindo do mar, né, que levantou essa estrutura. E quando ela arriou, certo, o concreto não aguentou. Então, isso tudo em função, né, desses 70 anos de obra. E com relação ao DIO, só para o senhor resumir para a gente, aí, o senhor falou que lá também vai ser interditado. Qual é o problema daquela área lá? Explica rapidinho aí para a gente. A realidade é que essa interdição do DIO ela é temporária, até que a gente possa fazer todos os trabalhos de vistoria fiscal, técnica e pericial para detectar se há também risco na estrutura, se houve prejuízo da estrutura. As paredes laterais, né, 2 paredes laterais foram derrubadas, né? Mas eu entendo que essa parte estrutural, só mesmo com o trabalho que está sendo desenvolvido pelos especialistas do CREA, né, nós temos aí engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros de segurança do trabalho, fazendo todo esse levantamento. Então eu entendo só a partir daí que a gente vai liberar ou não, né, a questão deles poderem continuar com a manutenção que está sendo feita lá. Tá, joia. Bem, vocês ouviram aí a explicação do presidente do CREA sobre a questão aqui, tanto do DIO como também do ginásio, as principais causas e o que vai se seguir a partir de hoje. O que ele falou sobre o paredão que ainda não vai poder ser demolido é essa parte vermelha aqui do lado de lá, que oferece risco de queda. Então, como hoje o piso ainda não está estável por conta da chuva para fazer essa retirada com toda a cautela e segurança, vai ficar para amanhã, quando vai se avaliar se tem essa condição de fazer a retirada aí sem quaisquer problemas. Tendo novidades, Bruna, a gente volta para atualizar esse fato. É com você. Combinado. Suzy Faria trazendo as informações aí ao vivo para a gente sobre esse desabamento no ginásio esportivo Jones Santos Neves. Obrigada, Tassu. Agradeço aí também ao Jorge, representante do Conselho de Engenharia. Bom trabalho para vocês.